E aí pessoal, Daniel Gottfriedson aqui de novo no canal Jesus em Mim. Eu queria começar esse vídeo compartilhando um testemunho da minha vida. Quando eu tinha 18 anos, eu estava num retiro de jovens e aquele retiro tinha sido um retiro muito bom, mas até o último dia eu não tinha ouvido nada muito forte e específico de Deus para minha vida. E aí no último dia Deus falou comigo tão nitidamente uma frase tão simples, mas tão forte que aquilo mudou a minha vida a partir daquele momento. Deus disse claramente para mim: Daniel, chega de ser um espectador. Naquele dia em que Deus disse para mim, chega de ser um espectador, chega de ficar olhando os outros fazerem a minha vontade, fazerem a minha obra, eu entendi que Deus tinha uma grande obra para fazer aqui na Terra. Deus tinha nos chamado para fazermos discípulos, para conquistarmos vidas para o reino dele. E naquele dia eu entendi que eu era peça fundamental para essa obra. Eu tinha um papel nesse chamado, nessa missão de conquistar vidas para Cristo. E cada um de nós tem um papel fundamental nesse trabalho de conquistarmos mais vidas, de irmos e fazermos discípulos por toda parte. E não é que Deus precisava de nós para isso, mas eu sinceramente creio que Ele decidiu nos usar. Ele decidiu nos incluir nesse propósito, decidiu incluir cada um de nós e nós temos o privilégio de decidir fazermos parte dessa obra. Existe um texto em Mateus 9, 35 a 38, que fala sobre essa obra. E esse é um texto muito conhecido, mas eu queria ler ele aqui com vocês. E nós vamos analisar esse texto de trás para frente. Vai ser um pouco diferente, mas prestem atenção. Nos versículos 37 a 38 fala: E então se dirigiu a seus discípulos. Jesus se dirigiu a seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Seara significa campo semeado, significa uma área cultivada. Então Jesus estava se referindo como seara a todas aquelas vidas que ainda não conhecem a Ele, aquelas vidas que ainda não se entregaram ao senhorio de Cristo. Isso ele estava chamando de seara. E a primeira coisa que eu queria ressaltar nesse texto é que ele fala no versículo 38, ele diz: a sua seara, mande mais trabalhadores para a sua seara. Então a primeira coisa é que essa seara é dele, as vidas são dele. A obra é dele, é para ele, tudo é para a honra dele. Então, tudo aquilo que nós fazemos nessa obra é para a honra e glória do nome dele. Essa é a primeira coisa que nós podemos ressaltar nesse texto. A segunda coisa que eu queria ressaltar nesse texto aqui é que ele fala sobre alguns papéis no versículo 38. Olha só, tem Jesus que está falando, depois tem o Pai, que é o Senhor da seara, tem a seara, que são as vidas que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não se entregaram a Ele, e tem também os trabalhadores, que são todos aqueles que devem buscar e alcançar os perdidos, as vidas que estão na seara. Então, nesse texto, não existem espectadores. Não existem aqueles que estão sentados assistindo os trabalhadores trabalharem na seara. Ou eu sou seara, ou eu sou trabalhador. Então, se eu sou um discípulo de Jesus e já fui conquistado por Ele, eu não sou mais seara. E se eu não sou mais seara, eu sou trabalhador. Aí você deve estar pensando, mas ali o versículo fala sobre aqueles que estão rogando ao Pai por mais trabalhadores. Sim, mas na versão King James fala que eles estavam rogando por mais trabalhadores. Ou seja, aqueles que estavam ouvindo e orando por mais trabalhadores, eles já eram trabalhadores. Não há espaço aqui para espectadores. Todos nós somos chamados para essa obra. O problema é que nós muitas vezes nos acomodamos, nós ficamos sentados achando que nós precisamos receber, e aí nós esquecemos que nós precisamos também dar a nossa vida. Nós precisamos também buscar o perdido. Nós temos uma missão. Jesus disse claramente: ide fazer discípulos. Eu sempre me lembro do texto que fala em Marcos 5,19 sobre o testemunho daquele endemoniado gadareno que ele recém tinha sido liberto daqueles demônios e logo depois Jesus já o comissionou para que ele saísse e pregasse as boas novas do Evangelho. Então nós não precisamos esperar, nós não precisamos ficar sentados, não podemos ficar sentados. Nós não somos espectadores. Chega de sermos espectadores, nós somos trabalhadores da seara. E agora que eu entendo que eu sou um trabalhador, o que eu preciso fazer? Versículo 36 daquele texto de Mateus 9, ele fala o seguinte, ele diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos abrir os nossos olhos.
Jesus, ele viu as multidões e ele se compadeceu delas. Então nós precisamos também ver as multidões, ver aquelas pessoas que estão desesperadas por Jesus. Precisamos abrir os nossos olhos para enxergar aqueles oprimidos, aqueles que estão aflitos, aqueles que precisam ouvir o Evangelho, aqueles do nosso trabalho, na nossa faculdade, no colégio, aquelas pessoas pobres na rua que precisam de ajuda, os necessitados. Nós precisamos abrir os nossos olhos. E uma vez que nós abrimos nossos olhos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer que nem Jesus, no versículo 35, fala: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, nós precisamos estabelecer o reino de Deus. Jesus mesmo orou na oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, assim como ela já é feita no céu. No céu, a vontade de Deus já é feita. E nós, como embaixadores do reino, como trabalhadores na seara, nós precisamos estabelecer a vontade de Deus, precisamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, qualquer coisa que não expressa a imagem e semelhança do reino de Deus, nós somos chamados a estabelecermos o reino de Deus. Se é enfermidade, nós somos chamados para trazermos cura. Se é fome, nós somos chamados para trazer alimento. Se é frio, nós somos chamados para trazer abrigo. Se é sede, nós somos chamados para trazer bebida. Se são pessoas cativas e oprimidas na alma delas, nós somos chamados para trazer libertação. Se são pessoas longe de Deus, desesperadas por Ele, nós somos chamados a proclamar o Evangelho. 1 Pedro 2,9 fala o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares. Olha, esse texto diz que nós somos povo eleito, específico, mas a fim de, existe um objetivo, a fim de proclamares as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós somos as mãos e os pés do Senhor aqui na terra. Somos chamados para estabelecer o reino. Então nós não podemos ser espectadores. Nós somos trabalhadores da seara. Que cada vez mais nosso coração seja disposto e obediente a sermos trabalhadores e conquistarmos mais vidas para o reino de Deus. Graça e paz sobre a vida de vocês.